Boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui na presença de todos. Eu me chamo João Luiz e meu querido amigo João Vitor. Nós hoje vamos trazer uma abordagem um pouquinho diferente porque ela vai retratar de como a gente vai aplicar softwares dentro do ensino da matemática. E essa daqui é uma área bem interessante, principalmente pelo meu colega, que ele tem um pouquinho mais de propriedade do que eu, porque essa daqui ele vai explicar mais à frente, foi uma das temáticas do TCC dele. Então, nossa apresentação está dividida, João Vitor vai começar falando sobre o Scratch e logo em seguida eu falo sobre o GeoGebra. Vale ressaltar também que o nosso agradecimento é junto, então ficou ao final. Deixa eu ver. Só aí passando. Então, aí assim, eu sei que alguns já me conhecem, mas a gente decidiu aqui colocar um pouco de quem somos nós, né? Então, assim, eu sou graduando aqui em licenciatura em matemática do IFPB. Ainda não, graduando ainda, falta terminar. Eu tô cobrando aqui a ele. Ela tá me cobrando aqui terminar o curso. Então, assim, eu ainda não terminei o curso, mas vou terminar, não se preocupe. Bem, então assim, desde criança fui muito fã de jogos e tecnologia, e isso, na minha formação básica, eu percebia que nenhum professor abordava, nenhuma disciplina. Então, quando eu cheguei aqui na graduação, até mesmo com Yara, na disciplina de laboratório, eu percebia que ela abordava. Alguns professores abordavam assim, tecnologia em sala de aula, utilizando GeoGebra, ou o programa R, ou o Wolfram Alpha também. E assim, só que eu vejo que na educação básica já não tem tanto disso. Não sei se porque os professores não têm formação para isso, ou se a escola não tem infraestrutura básica para isso também. Porque no meu estágio eu percebi que mesmo a escola tendo às vezes sala de informática, os professores não utilizavam. E muitas vezes nem data show tinha. Então assim, tanto no meu programa de residência pedagógica, como no PIBID, eu vejo assim, no PIBID eu até vejo mais o professor utilizando software matemáticos, não jogos, mas software. Já no meu RP eu percebi que a gente utilizou alguns jogos, mas foi por causa dos alunos, no caso de nós, que faz um jogo mesmo? O quê? Dos bolsistas. Os bolsistas. Que levavam os jogos para a sala de aula para utilizar. O professor mesmo era sempre aula convencional, tradicional, conservadora, né? Então assim, tem gente que chama de diferente. E com isso eu fui criando assim meio que uma vontade de fazer a diferença. Então me interessei por essa área de tecnologia e de jogos, gamificação, que é trazer os elementos que é de jogos para coisas que não são jogos. E com isso eu desenvolvi meu TCC, que foi denominado como Ludicidade e Gamificação na Matemática e Exploração Potencial do Scratch como ferramenta educacional, onde já foi defendido e aprovado, graças a Deus. Por isso que a professora quer cansar. Mas vou terminar. Então, assim, foi uma área que me atraiu muito, tanto pela minha infância como pela minha educação básica. E agora, como professor, eu quero meio que fazer a diferença. Bem, mas o que danado é Scratch, então? Eu estou aqui falando de Scratch, de jogos e de tecnologia. E basicamente o Scratch ele é um programa barra site, que agora ele é igual o GeoGebra, né? Tem a parte que é instalável e tem a parte online, de programação. Então você consegue produzir jogos, mas ele tem um diferencial. Como os outros programas têm que decorar uma sintaxe, uma escrita, ele não há essa necessidade. Ele tem blocos programáveis que você arrasta e solta e monta como se fosse um quebra-cabeça. Ele foi pensado inicialmente para crianças e iniciantes, então assim, ele tem uma linguagem mais acessível e visual. Então ele foi desenvolvido pelo MIT Media Lab, em 2007 ele foi lançado. E aí, como eu falei, né, ele é voltado principalmente para crianças e iniciantes, adolescentes. Desde seu lançamento, ele já está sendo utilizado em mais de 150 países e possui suporte para mais de 70 idiomas. Continuando, então como que é a cara desse danado? Bem, aqui ó, a gente tem a página inicial dele, que quando, assim, eu não tenho toda a propriedade do programa executável, eu sempre utilizo o site. Então a cara do site é essa aqui, onde a gente tem a parte de criar, explorar, a gente consegue olhar e utilizar projetos de outras pessoas. E não é frágil, porque quando você olha, joga ou reutiliza esse projeto, o próprio software, no caso do site, ele já meio que referencia o autor original. Então, essa aqui é a parte inicial dele, ó.
Outro ponto importante de falar é que, como ele é online, a sua comunidade é toda conectada. Então, quando você compartilha, qualquer pessoa pode ver, de qualquer país. Então, isso influencia muito, porque você, às vezes, não sabe programar, mas se você pesquisar lá, por exemplo, matemática, tem inúmeros projetos de matemática. E também pode ser utilizado para diferentes disciplinas. Se você quiser pesquisar algo sobre português, você pode pesquisar. Pode ter ou não, pode ser bom ou não. Por quê? Vai depender da criatividade da pessoa e da experiência dela para programar. Por mais que seja uma linguagem fácil, ainda requer experiência. Então aqui a gente tem também uma aba que ele dá ideias para projetos, tutoriais, ideias, tem aba para educador também. Aqui embaixo a gente tem meio que a interface dele. E aí eu ia pedir para tu ir para lá, para abrir. Para abrir? Não, deixa. Aqui tem a interface dele, aqui é a área de trabalho, onde a gente arrasta os blocos que são em quebra-cabeça e vai montando. Essa parte aqui é a janela de compilação. A gente clica na bandeira verde e ela executa o código. Então assim, você vai vendo o seu código sendo atualizado conforme você vai programando. Então você vai vendo aquilo tomar forma. A gente também tem a possibilidade de mudar os atores, que são chamados de splits, e aí você pode escolher qual, você pode mudar a fantasia, mudar a posição. Aqui você também consegue definir a direção dele, porque ele é baseado praticamente no plano cartesiano. Então a posição no espaço ali você dá coordenadas x, y. Consegue alterar o tamanho do ator, a direção que ele vai começar a andar. E aqui é uma página do meu perfil que eu coloquei aqui. Continuando. Bem, como eu falei, a linguagem dele é em código, então assim, em blocos no caso. Então você tem um bloco bem simples de entender. Mova, você sabe que o boneco vai andar. Então, aí você tem a ponte para uma direção. Então você, além de mover, você vai mover para aquela direção. Ou gire. De mesma forma também temos blocos para a aparência, tanto para falar, no caso é sair uma legenda, né, um pensamento, como para mudar a fantasia do personagem, tipo mudar a posição. A gente chama de fantasia, mas serve para qualquer imagem. Você pode pegar um gato e botar um gato com o braço levantado, com o braço para baixo, andando. E aí quando você vai trocando a fantasia, você vai dando ideia de movimento. Ou até mesmo de troca. Não precisa necessariamente ser o mesmo personagem, mas a função de trocar a fantasia, ela meio que troca a imagem do mesmo ator. Também tem um bloco de som, que aí você consegue adicionar som, dependendo assim, da função que você coloca. Temos também um bloco de eventos, que é onde a gente começa a trabalhar assim, questões de iniciação. Tem um mais simples, que é quando a gente clica na bandeira, mas a gente consegue transmitir uma mensagem que vai fazer determinado ator fazer determinada função. Por exemplo, você quer que o jogo inicie quando você clica no botão. É o exemplo mais simples que tem. Você vai iniciar o jogo, apertando o botão, o jogo inicia. Usa um bloco assim. E aí tem outros blocos também, tem bloco de sensores, por exemplo, você passar o mouse em cima de um determinado lugar e vai acontecer uma determinada função. Tem bloco de operadores matemáticos, para quem quer trabalhar assim, questões de soma, subtração, divisão, logaritmo. Aí tem variáveis, que é o que a gente mais utiliza na programação, porque a gente vai adicionando variáveis que vão servir para determinadas funções que a gente está precisando. Então a gente adiciona uma variável e vai programando em cima dela. Bem, continuando. Mas então, se ele é de programação, por que utilizar o Splash em sala de aula? E aí, quem sabe? Por quê? Até a resposta aqui, né? Mas tirando essa parte aqui, tem inúmeras assim, explicações, né? Assim, resposta. Diga aí, meu amigo. Eu acredito que a gente tem um acervo maior em relação ao meio que o professor tem de trabalhar tanto no ensino tradicional, ter mais recursos em relação ao conteúdo. É uma resposta possível. Também tem a questão da praticidade, né? Você vai lá, você consegue programar um código, ou então você pode usar um código de alguém e botar o aluno lá para trabalhar aquele determinado projeto. Pronto, ele gostou. Você tem duas opções. Você pode trabalhar em cima do que ele gostou, você pode pedir para ele criar algo relacionado àquele determinado assunto. Então, assim, ele abre um leque de possibilidades. Então, assim, ele estimula a programação visual e intuitiva, né? A linguagem visual e intuitiva. Estimula o pensamento lógico, porque assim, em linguagem é fácil, mas até você pegar o jeito de trabalhar, de saber o que você tem que fazer, é tanto que assim, a gente não deve se sabotar nas apresentações, né? Mas eu pulo um pouco disso. Então assim, meus códigos geralmente eu faço em linguagem matemática, é como se eu pegasse 1 mais 1 mais 1 mais 1. E talvez alguém mais experiente botasse um somatório de 1. Então assim,
eu vou passo a passo. Porque eu sou professor, mas eu não sou programador, então assim, eu estou aprendendo conforme eu vou praticando. E assim eu gosto de ser humilde, porque você pode perguntar uma coisa e eu não saber e eu já estou explicando logo. Então, continuando, né? Promove uma aprendizagem lúdica, então assim, você pode criar jogos, você pode criar calculadoras, assim, projetos, quiz, outras coisas, assim, que falhou agora aqui. Mas assim, é uma programação, então você tem inúmeras possibilidades. Demonstração, pronto, voltou, demonstração. Você pode trabalhar demonstrações visuais. Dá trabalho? Dá, mas assim, fica legal. Abre a mente. Quando eu, por exemplo, quando eu não sei uma coisa, eu vou rodando os projetos de outras pessoas. Eu não sabia fazer um botão. É vergonhoso? É, mas eu fui ver um projeto de outra pessoa e aprendi a fazer o botão. Botão que acende, botão que pula, botão que interage. Então assim, isso abre a mente para a pessoa trabalhar com os alunos. Tanto você como professor, quanto para os alunos terem a criatividade deles assim, trabalhada em prol daquilo. Então assim, se tem um determinado assunto, você pede, ô fulano, faz um projeto ali desse determinado assunto, ele pode ter uma divisão diferente da sua. Então, esse para mim é um dos motivos, assim, são os motivos, né, de usar os Crash em sala de aula. E aí eu fiz uns projetos assim simples para trazer para cá, para palestra. Então assim, eu coloquei o QR Code, gostaria que vocês escaneassem para conhecer. Mas, João, por favor, faça. Vai jogar? Minha cobaia, né? Nem todo mundo vai conseguir escanear, então. Bem, eu chamei de Polyquiz, mas é um quiz mais discursivo. Então, Polyquiz remete o quê, professor? Muitas perguntas. Não? Polígonos. Já escanearam? Porque o poli. Inclusive o poli. Pergunta se já escanearam. Já escaneado já, pessoal? Se ninguém for mais, o João aqui vai passar. E aí é um jogo simples. Isso aí, você aperta você vira o telefone, ele geralmente é para computador, mas a gambiarra é só tirar a tela e encaixa, funciona. Então ele tem um botãozinho, ó, o botão sempre vai ser a mesma programação. Eu vou falar um pouco da programação depois, mas pode começar, João. Basicamente, o Scratch ele faz um comando para o ator desenhar um polígono regular e te pergunta o nome. Coisa muito simples, né? Mas que os alunos têm dificuldade em lembrar. E aí, eu conversando com o João antes, eles eram bem regulares e começavam sempre do mesmo jeito. Plano. Sempre paralelo. E o João falou, não, pô, às vezes ele repete e fica fácil. Então, bota pra girar também. Então, além deles, assim, repetir ia ficar fácil, mas agora tem que contar lá também, porque a figura vai girando. E aí você vai colocando o nome. Se você errar, ele meio que dá a resposta. Se errar uma, perde ponto. Às vezes eu Se faço. fosse um decálogo, se fosse qualquer outra coisa. Automação. Um decálogo. Sim, se fosse 11, 12, Não, só quando- você decorar. Aí assim, esse aqui como foi um projeto mais inicial, assim, eu sempre estou planejando assim, atualizar os Foi projetos. um triângulo, viu? Vamos ver agora o seu é. Aí assim, ele só tem desafios com... O do triângulo eu caí na pegadinha também. Eu tinha que colocar triângulo, aí ele cobra aqui como é o nome do polígono regular, você tem que colocar triângulo equilátero. Então assim, coloca aí, por favor, aqui ó, vê por dentro. Onde é que tem a ver? Achei. Aqui, tu não tá vendo, né? Então o quadrado podia ser retângulo equilátero? Não, Aqui na configuração que o João botou, não. não, é quadrado, só coloquei quadrado. Quadrilátero regular. Então assim, ó, sobe um pouquinho aí, João. Bota o botão primeiro, o botão é sempre para o segundo, ó. Ator. Onde é a ponta aí? O Sim. ator é embaixo da janela que aparece a exibição. Aponta aí no. Com coisa? Com laser? Tá, mas não dá pra ver não, tá difícil. Com laser. Aqui apagar a luz aí, fica melhor. Aqui embaixo. Sim, ó. Direita na parte de baixo. Direita Botão, inferior. botão 3. Isso, botão 3. Fica melhor assim. Tem um nome que fica em inglês porque eu vou copiando assim de outra pessoa. Dá pra exportar o ator. Então você exporta o ator que ele já vai para a programação. Então você meio que já consegue só adaptá-lo ao seu projeto. Então assim, ó. Entendeu? O botão, ele quando ele inicia ali, a bandeira inicia todos os projetos, né? Todas as programações. Então quando ela é iniciada, ela transmite uma mensagem, que o botão recebe a mensagem e aí conforme você passa o mouse em cima dele, volta aí, João, aperta na bandeira verde. Não, bandeira verde. Pronto, então ela inicial, né? Quando clica no botão, ele vem para essa tela inicial. Na parte verde. Tem a possibilidade desses acertos. Eu tenho mais de uma resposta, que é assim, quando eu trabalhava no Moodle,
a gente tinha um tipo de resposta que a gente tinha várias respostas certas. Por exemplo, aqui apareceu agora um quadrado. Se eu colocar retângulo, ele aceita? Se colocar um losango, ele aceita? Não. Porque aí ele mas responde. não, mas assim, se o programa sim. permite, eu não estou dizendo nem se do jeito que está feito. Mas seria agora aceita múltiplas respostas. Depende de quem programar, assim. Como eu falei, eu estou programando assim, no 1 mais 1. Então, até a resposta, eu criei uma lista com a resposta. E aí eu botei, quando a quantidade de lados for igual ao número da lista, eu botei já tudo certinho, tá. Aí se for a resposta for igual, aí vai acentuação, vai questão de não dar espaço depois da palavra. Aí dá certo. Até se eu der um espaço no bloco de nota que tem a resposta, e a pessoa não der um espaço lá na hora, aí vai errado. Aí vai dar errado. Isso. Porém, esse aqui foi o projeto inicial, mas dá pra fazer como quiz também, né? Você botar lá os quadradinhos já e só botar múltipla escolha, no caso. Aqui eu botei como discursivo, então você tem que responder. Aí voltando no botão, né? Quando ele clica, ele transmite uma mensagem e essa mensagem ela vai produzir um efeito, que é aumentar ele, diminuir, conforme você passa em cima dele. Você passa até em inglês. Só que aqui, ó, na configuração em cima, João, não, do outro lado. Não, do lado esquerdo, no caso do direito. Isso aí, linguagem, bota português. Por favor. Brasileiro. Pronto, aí quando o ponteiro do mouse toca, ele dá um efeito de brilho. Aí, ó, se tu quiser mostrar, tu bota não, aqui em cima do botão, isso. Dá um efeito de brilho. Então, assim, são programações simples que vão dando vida ao jogo que você está criando. Aí já no lápis, quando esse ator é clicado, ele ativa o lápis. O lápis, ele é um ator que eu desenhei um lápis e ele tem uma função chamada caneta, que é dentro do Scratch. Que aí essa caneta você meio que faz o boneco desenhar. Então já não é uma animação pronta, que você vai meio que só colocando transições, movimentação, não. Ele é um lápis mesmo, ele vai desenhando. E aí aqui tem a parte inicial, né? Quando começa ele levanta o lápis, apaga todos os desenhos que tinha antes, muda a cor e muda a espessura da ponta. E aí quando começa, ele vai para a posição inicial, que é menos 60 em X e menos 60 em Y. E aí ele vai virar um número aleatório. Só tira um pouco de zoom aí. Ó, embaixo aí, de onde tu tá com a mão? Isso. Ele vai gerar um número aleatório que vai ser o número de lado do polígono. E aí vai ser entre 3 e 10. E conforme ele faz isso, ele vai gerar um número e vai adicionar esse número a essa variável, que chama de quantidade. Aí passa para uma linha de código. Ele vai começar a apontar para uma direção aleatória. Depois disso ele vai, eu fiz um código em duas partes, né? Se o polígono ele for menor que 6 lados, eu deixei o tamanho dele como 100. Se ele for maior, eu botei o tamanho dele como 60, o lado. Porque quando eu deixo tudo 100, ele sai. Porque a plataforma não tem meio que um negócio de zoom, assim, né? Ele não dá um zoom na tela nem tira. Então é o tamanho específico aqui. Então meio que diminui. Então esse aqui foi o primeiro código. Aí ó, ele faz o giro lá, 360, é um giro anti-horário, que vai ser 360 dividido pela quantidade de lados, então vai ser o ângulo externo do polígono. E foi isso aqui, nesse primeiro código, né? Ele tem dois cenários também, no caso que é o primeiro que é a capa e o segundo que é a área do jogo, que ocorre. Tudo certo? Alguma dúvida, Henrique? Pode ir pro segundo? Pode fechar isso aí. Mas podia deixar lá. Pronto, o segundo foi um que eu utilizei em meu TCC e eu fiz uma atualizaçãozinha, botei uma capa, botei um botãozinho para iniciar também, que é o caso são os múltiplos, que remete ao quê? A Deus? Quase. Aos múltiplos, são os múltiplos mesmo. Então, basicamente, pode botar lá, João, por favor? Peraí, deixa a área escanear. Ah, sim. Perdão. O que quiser escanear. Isso aqui, o desafio de vocês é resolver o jogo na velocidade 9. E com múltiplos de 7. Pronto. Pode colocar, por favor. Aqui você consegue, tipo assim, eu não botei aleatório, né? Porque eu queria que a pessoa tentasse nível a nível. Então, assim, você pode definir múltiplo de 2, e você aumenta a velocidade também, de 3. Então, é um controle deslizante que você consegue definir qual é o número que você vai procurar os múltiplos. Por exemplo, múltiplo de 3. Vai lá, João. Manda bala.
a velocidade aumenta, a dificuldade, né, que vai aparecendo mais rápido. Se ele clicar nesse número, os números é adicionado à variável ponto. Se caso um múltiplo bata na parte vermelha, ele perde esse valor inverso, no caso ele meio que é adicionado o valor negativo. E se ele clicar em um número que não é múltiplo, clicar não, passar o mouse, aí esse número também é acrescentado a pontos. Então assim, o objetivo durante 1 minuto, você fizer o máximo de pontos que você conseguir. Ah! Ih, cliquei no errado. Tá sem som, mas ele tem se eu não me engano, ele tem um sensorzinho, um somzinho, né? Quando você acerta, ele dá uma resposta positiva. Quando você erra, tem um somzinho negativo. Ou quando passa, que bate. Eu acho que é porque tá sem som. Pode mostrar o interior aí. Bem, ele possui uma linguagem também assim, meia devagar. Então, eu botei o botãozinho que é do mesmo nível do outro. E aí, quando ele recebe a mensagem, ele meio que zera a variável pontos. Se esconde, tá em verde de novo, João. Pronto, quando ele inicia, né, ele muda a variável ponto para zero, zero cronômetro. E aí ele vai rodar, aqui tem um código aqui para ele rodar enquanto o cronômetro for menor que 60. Então, durante 1 minuto, ele vai para posições aleatórias, em X entre menos 150 e 150, e em Y é menos 230. Então ele está abaixo, meio que aqui por baixo. Ele fica indo e vai começar a gerar clones. Esses clones ele vai assumir fantasias diferentes. Então é o único ator que ele está enumerado. E aí, assim, na época eu estava com muito tempo livre e eu fiz 50 números. Então, assim, de 1 a 50 ele vai aparecendo. E aí, conforme você vai clicando, aí tem uma variável de número, que nem deveria ter, mas tem. E tem ali do múltiplo, então esse número é 10. Então, os números que aparecem é até 10 vezes os múltiplos. Então, se for 2, só aparece até 20. Se for 3, até 30. Aí, continuando, né? Aqui é onde acontece a programação do jogo. Se ele tocar em um número que seja múltiplo, eu botei, aí como eu falei, eu estou fazendo meio arranhada ainda que eu estou começando. Eu botei todos os múltiplos de 1 a 10. Então, eu botei, se acontecer a fantasia foi igual a 1 vezes o múltiplo, 2 vezes o múltiplo, 3, foi meio repetitivo. Se isso acontece, ele acrescenta o número da fantasia à variável ponto, então ele pontua. Se isso não acontece, ele acrescenta o valor negativo. Tem um somzinho aqui, ó, tem um som, que quando ele acerta, e tem um somzinho quando ele erra também. Só que, como eu falei, né, eu acho que eu vou botar sem som. Basicamente foi isso aqui. Teve dois cenários também, que é o da capa e o do jogo. Aí pode passar. Alguma dúvida, Calmebinho? Só pra perguntar, alguma dúvida? Vai para o próximo jogo? Pode passar. Pronto, esse aqui é um famoso, né? Todo mundo conhece. Teorema de Pitágoras no exercício. Então, assim, eu meio que produzi uma lista de exercícios aleatórios que você consegue acessar e treinando os termos pitagóricos. Alguns deles, na verdade. Então, tem 3. Tem o 3, 4, 5, o 6, 8, 10 e agora, se eu não me engano, é o 7, 12 e 13. Confere aí. 7, 12 e 13. Eu sei que é 12, 13. Foi o que tu me disse ontem. Foi 7, né? 7 por 12. Ah, não, É 5. É 5, é 5, 12. É. É ligeira demais, tá? Não, não é decorar. Decorar não. É muito útil. Então, assim, foi meio que para treinar um raciocínio assim rápido. Aparecer assim, só múltiplos até 5, então para não ficar muito grande a conta e tal, só tentar resolver de cabeça. Aí, do mesmo jeito, ele tem uma telazinha inicial, né, uma capinha, e tem uns botãozinhos. Esse primeiro botão aqui, ele é o mais simples. Ele te pergunta o valor de um cateto, você define, pergunta de outro, você define e ele te dá o valor de hipotenusa. Só para exercitar o raciocínio dos adolescentes, né, estudantes. O segundo já fica um pouquinho mais complicado, porque ele já fala o cateto, fala o segundo e pergunta a hipotenusa. Então, 3, 4, 4, eu atualizei, 4. né, antes não tinha as variáveis aqui, né, ficava aparecendo, aí eu fiz uma atualizaçãozinha. Tá simples ainda, sei, mas é só para exemplificar. Quem tiver uma criatividade melhor, vai conseguir desenvolver projetos melhores. E assim, só dando a dica, né, para problemas.
o 5, 12 e 13, ele fica sendo muito utilizado para quando a gente vai fazer a diagonal de um paralelepípedo reto, porque quando quer trabalhar com números inteiros, né? Você faz um lado 3, outro 4 e o outro. Você bota 12. Eu já sei decorando. Vai dar diagonal 3. Então, assim, isso aqui é o 5, 12 e 13. Esse aqui aí você já sabe que é o múltiplo de 5, 12 e 13 que vai aparecer. Então, errado. Se você errar, aí aparece a mensagem que você perdeu. Pode fechar aí para me mostrar só? Vai mostrar o último? Tem o vermelho? Pode. Isso aqui só é a variação também, né? É uma variação. Isso aqui ele já faz um inverso, né? Ele dá um cateto e a hipotenusa e pergunta o valor do cateto restante. Essa aí nem eu sei. De cabeça. Não, de cabeça Cadê o não. papel? Cabeça não sei não. Deixa eu ver se é possível desse. Bora, Lucas, pô, você era capoda, né? Colabora, tá? O meu ajudante aqui, eu tá. Pois é. Tá, bem ligeira a resposta. 58. Aí. Ah, é? É, só falei que ia ser rápido. Não falei que era a resposta certa. Não. Aí, agora foi bom. Tá Então, vendo? assim, é a construção dele. Só uma pergunta, quando você bolou assim esses números, eu estou vendo que assim, ele não tem nenhuma proporcionalidade para os valores, mas nem cateto maior e menor? Agora eu não lembro como que eu fiz essa parte de definir, né? Para ficar o cateto maior de um lado e do outro. Eu não sei se eu botei. Para o chute para esse pessoal que vai fazer rápido? Não, mas realmente assim, é a questão de definir a variável no lugar certo, né? Porque, tipo assim, eu defini variável, então assim, se eu botar a variável maior no lado menor, meio que vai dizer só erro. Então eu acho que eu consegui ajeitar essa parte, assim, agora eu vou ficar devendo. Continuando, aqui é a parte dos códigos, todos eles são semelhantes, então assim, os botões eles fazem a mesma coisa. Só que o que muda é que cada um transmite uma mensagem diferente. Quando transmite uma mensagem, o resto se esconde. Então o resto da programação esconde, só aparece aquele triângulo. Bem, esse aqui é o primeiro. Ele faz a pergunta, né, define o cateto, e quando a gente define, ele adiciona a resposta à variável 1. Da mesma forma, ele faz a próxima pergunta, que é do cateto 2, e adiciona essa resposta à variável 2. Aí pode abaixar um pouquinho, João. E aí ele vai e bota para mostrar a hipotenusa, e define ela como sendo a raiz quadrada da soma dos catetos ao quadrado. Então, dos catetos ao quadrado somado. É uma coisa. Então, continuando. E aí ele dá a resposta. Depois que ele faz isso e define essa hipotenusa, ele vai lá e diga que eu usei um comando de junte, eu vou juntar duas informações, e eu vou juntar o quê? Uma mensagem escrita com o valor de uma variável. Os outros triângulos são semelhantes, eu só fiz questão de mudar, né? Mudar a variável, tirar a pergunta e botar para ele gerar aleatoriamente. Fica aí outra, só para me mostrar rapidinho. Inclusive tem uns códigos soltos. Não. Pronto, aí. Quando ele recebe a mensagem, ele escolhe as variáveis, né? Isso aqui é um comentário. Foi, 6, 8 e 10, para não esquecer. Pode Então, adicionar comentário durante o código, então, se você esquecer alguma coisa. Ele é como se fosse uma versão simplificada da linguagem C. Porque quando a gente vai programar em linguagem C, é exatamente essa ideia. Você usa, por exemplo, chama as variáveis. Aí se você quiser lembrar o que é que uma linha de código faz, ou lembrar o que é que aquele programa é, você adiciona um comentário. Isso. Aí descendo aqui, né? Aqui tem a função dele de ficar naquele localzinho dele, né? Que a gente definiu. Então eu mando ele para a posição 12 em X e 2 em Y. E desce um pouquinho, João. E aí, ó, diminui o zoom, por favor. Aumenta essa. Pronto, e aí ele vai e define um número aleatório entre 1 e 10 e adiciona isso ao múltiplo. E aí essa variável múltiplo é o que eu uso para fazer a multiplicação dos catetos. Então a gente tem definido aqui o cateto 1 e a hipotenusa, e aí o múltiplo que foi gerado, que é um número aleatório, ele meio que multiplica todo o triângulo. E aí ele vai e faz a pergunta, então, qual é o valor
do cadeto 1. Aí eu boto aqui juntar com o cadeto 1. Aí vai dizer durante tantos segundos. E vai aparecer na tela também, esse valor. E aí no final ele vai lá e pergunta, não, qual é o valor do cadeto 2 nesse caso? E aí é assim que é construído essa programação. Alguma dúvida, Henrique? Então, continua. Assim, o último aqui foi uma homenagem à minha professora, né? De laboratório, né? É uma versão simplificada da aula que eu tive em laboratório 2. Esse aqui, infelizmente, depois até vou dizer para até falar de uma limitação do Scratch. Uma das limitações que eu não gosto é que você não consegue, pelo menos eu até hoje não consegui, produzir um jogo que fosse online, só que online assim, eu quero jogar contigo. A gente usa o mesmo projeto e a pontuação é contada assim, óbvio. Não, ele é online, porém cada pessoa joga individual. Então assim, eu acho que é uma limitação, porque um para 12 é para jogar em dupla. Mas isso aqui eu tava dizendo a João, que a gente tava praticando ontem de noite, jogando ele. Eu disse a ele, teria como a gente fazer aquela mesma ideia do que a gente fazia no papel, né? Porque no papel ficava dividido, não era um tabuleiro só que cada um tinha uma fileira. Eu disse, João, uma possibilidade, se tivesse isso em sala de aula, seria, por exemplo, os dois meninos com os telefones, ou os dois jogadores, enfim, e colocar o telefone pareado, lado a lado. Porque aí cada um marca a sua pontuação e joga cada um na sua vez. Realmente, isso é uma possibilidade. Seria só a questão de você se livrar do papel e usar a tecnologia ao seu favor, né? Show. Aí, todo mundo escolheu? Desistiu. Como joga? Eu não sei se eu explico a explicação direitinho. Vai jogar. Você tem um tabuleiro com 12 números, joga 2 dados. Aí você escolhe qual é a operação, de mais, menos, vezes ou divisão. O objetivo do jogo são cada um tem os seus 12 números. O objetivo do jogo é cobrir os 12 números primeiro. Todos os números têm a mesma chance de serem cobertos. E aí, Matheus? Aí vai para a estratégia, né? Para a parte de estratégia. Assim, é um jogo que dá para trabalhar na educação, no Fundamental 1. Seria trabalhar a tabuada, na verdade, né? Na verdade, a tabuada do Sabe o problema que eu tenho identificado. Mas, quando você já está no ensino médio, trabalhar, jogar, mas a ideia é você pensar nas possibilidades. Então, você teria que calcular a estatística, quais são as possibilidades, quais são os números que você for mais fácil. Entendeu? E basicamente aqui o meu código teve algumas alterações, por exemplo, deixa eu ver, é individual, aí detalhe, os dados, para a pessoa não ficar repetindo o mesmo truque, cair 4 e 2, aí botar 4 mais 2, 4 menos 2, 4 menos 2, então ele meio que tem uma funçãozinha de que quando você usa uma operação e você clica em um número, o dado muda. Então ele pode usar o que mudou ou ele vai ter que sortear de novo, então assim, para sortear, ele vem aqui e passa o mouse em cima do botão amarelo. Aí os dados ficam sorteando. Aí quando para, ele pode escolher uma das operações. Quando ele completa todos os números, aí ele clica em cima do botão amarelo e ele verifica. Então, se ele verificou e todos estão cobertos, o jogo acaba. Aí aparece o tempo que você gastou jogando. Clica no sinal do operador, É, isso, no sinal Que do operador. ele seleciona os dados aqui, tipo, tá 3 e 5. Aí eu seleciono o operador. Dado pelo segundo. Eu reparei esse problema ainda agora. Na divisão, tipo assim. Eu digo, aqui no celular, ele não está, porque você clica no operador que você vai utilizar. Eu estou aqui no 3 e 4. Aí eu quero usar uma soma. Aí eu vou aqui no operador Isso. mais e Clica, aí depois você vai lá e clica no valor. Tipo o meu aqui que tá 3 e 5, aí se eu aperto... ele não vai automaticamente. Não. Tipo, quanto é que é? Certo. Você tem que saber o que você está fazendo. Clica no operador e clica no número que você quer. Eu pensei nisso também, de ser automático, mas acho que a pessoa apertar e depois ir lá e selecionar, meio que é o hábito igual no papel, né? Você fez a operação e você vai lá e risca. Então, eu pensei nessa forma, né? Mas é uma possibilidade, botar automático. Não, mas acho que isso aí eu acho que é mais interessante, porque você tem que saber exatamente. Aqui eu vi agora. Clica no amarelo agora. Eu multipliquei aqui 2 por 1. Não, clica no botão amarelo. Aí ele botou errado. Aí vai e acaba e fica mostrando o tempo. Às vezes buga ele fica mostrando as variáveis, mas já botei para tirar, mas às vezes buga. Aí continuando. Esse código aqui ficou meio extenso. Vocês querem que eu explique
Não acho que vocês não vão querer não, porque assim, esse primeiro código aqui é o do nome do jogo. Então ele, quando eu clico nele, ele transmite uma mensagem, ou não, duas. E a primeira mensagem ele pula, ele meio que faz. Aperta aí no jogo, na bandeira dele, por favor. Ó, ele faz meio que essa animaçãozinha aqui no começo do jogo. Aí dos importantes que tem, né? Desce a atividade todos ali, por favor, não. Peraí, Calma aí. trocar a linguagem. Aqui embaixo, isso. Desce, não, dos seus atores. Pega o botão primeiro. Pega o botão. Pronto, aqui quando o botão ele dá o start, né, que ele inicia o jogo. Se você clicar, passar o poder do mouse em cima dele, ele sorteia os dados. Os dados, ele já tem. Aí tem aqui, ó. Sempre que o ponteiro do mouse passa em cima desse botão, ele acrescenta uma variável ao jogo. Então vai ficar variável. Então, adiciona um ponto a variável. Se o ponteiro do mouse não passar, não adiciona nada. Então muda a variável do jogo para 0. Então volta aqui no dado agora, por favor. Pronto. Quando o jogo tem valor 1, os dados ficam sorteando. Quando não tem, não faz nada. Para. Aí clica agora na operação, por favor, João. É esse código aqui. Pronto, a operação. Quando você clica na operação, o dado que você sorteou, ele vai ser acrescentado. Esqueci de falar na hora, mas os dados que você sorteia, ele é adicionado a uma variável, que é chamada de valor do dado 1 e valor do dado 2. E aí quando você aperta aqui no ator, ele meio que faz essa soma, multiplicação ou operação no modo geral, né? Ele pega essa variável e faz a operação com a outra. E adiciona uma tentativa. Então assim, quando você tem uma tentativa, você pode meio que escolher um número. Se você não tiver nenhum, você não consegue. Foi meio que uma forma que eu tentei de não ficar repetindo. Tipo, tem um número ali e ficar repetindo. Agora uma coisa legal, como eu tenho que escrever o resultado, eu acho que precisaria dizer qual era o operador que eu tinha escolhido, porque ele não aparece, né? Não aparece não. Não fica marcado não. 3 e 1. Aí eu cliquei aqui na divisão. Aí esqueceu. Aí eu fui, aí 3 e 1, 4. Aí eu venho aqui, tá errado, viu, gente? Ah, não. Assim não aparece qual foi o operador. É uma coisa que eu vou atualizar. Aí pode, os botões dos números, só que todos parecem, só a mesma programação. Quando esse resultado, né, que é a soma que é o resultado da operação, esse valor é adicionado a uma variável chamada resultado. Então, quando essa variável resultado é igual a uma fantasia, no caso, a gente trabalha com as fantasias, eu botei o nome do número, no caso, 12, é chamado de 12. Então, quando esse resultado é igual à fantasia nome, que a gente chama, então você meio que muda a fantasia dele. É como se você muda para verde, e aí você adiciona 1 ao V, que é o valor, assim, o valor de vencedor, para vencer. Quando você alcança os 12, você meio que conclui o jogo. Então, como que eu ia fazer isso? Vou ter uma variável. Sempre que você acerta um número, é adicionado um ASV, e aí quando chega os 12, o jogo acaba. Aí você aperta só no botão para verificar. Agora, assim, você criar mais uma outra variável, você poderia fazer a soma de 1 a 12, porque no meio vai mas ele A soma de 1 a 12? 13, 12, 16. 78. Eu olho porque isso aqui. Assim, para ter menos variável, para ter menos coisa para corrigir, né? É porque, assim, esse código aqui, eu fiz um código, eu fiz para um botão e eu dupliquei. Então, assim, eu não estava conseguindo fazer com clone, então eu meio que dupliquei os 12 números. E estão usando o mesmo código, então, assim, não é várias variáveis, não, é uma variável só que todos os 12 números têm. Aí ele vai adicionando essa variável quando tem 12, porque só adiciona uma vez. Depois que você faz a primeira vez, ele não adiciona outro ponto, porque já foi meio que preenchido, né? Ele muda selecionado, no caso. Aí é isso. Tem a parte da capazinha, que é a parte do cenário, a gente bota uma capa, tinta. Pode fechar, João? Botar lá no slide agora. Fica ansioso. Que cubra 12. Pode passar. É muito legal, mas não sei o que é, não. Eu acho ele ótimo. É maravilhoso. Para você ter um base de dados na bolsa e você joga em qualquer canto. Outros projetos aqui que eu. Fora a ação de água. Pronto, outros projetos, esses dois aqui em cima. Esses dois aqui em cima foram remixados, eu peguei de outra pessoa e eu fiz uma tradução de algumas funções, mudei cor, dava para alterar a cor, alterar as coisas, então assim. Esse cálculo aqui chove números de um lado, então são dois cenários.
De um lado chove número, do outro chove operações. E aí vai ter uma coisinha no meu TCC que eu gosto muito, que aí fica um resultado aqui em cima e você tem que formar com os números e as operações que você vai pegando. Mesmo teste? Não, é quase teste, só que é com números e operações no caso. E aí eu não coloquei ali porque como eu peguei um código remixado, o código dele é mais profundo, tem muito texto, assim, texto não, né? Tem muito bloco, difícil de entender. Aí eu só fui mudar mais as partes fáceis, né? Então assim, tem esse aqui também que é uma estimativa de pi com polígonos inscritos. Então essa parte de fora aqui é a circunferência, que ele pinta todo o resto de azul para delimitar ela. E conforme ele vai escrevendo os polígonos, ele meio que vai ter uma aproximação assim, de uma nova circunferência com esse perímetro e ele vai fazer uma estimativa de pi. Tem esse outro aqui também que é uma estimativa de pi, que é do Monte Carlo. Provavelmente vocês conhecem. Que é usando probabilidade, né? Você tem um quadrado com um círculo escrito e ele vai meio que sorteando pontos ali dentro aleatoriamente. E aí você faz um cálculo com os pontos que estão dentro do círculo com os pontos totais. E aí vai ter uma estimativa de pi. Show? E aqui também eu fiz uma demonstração, até para combinar com o meu amigo João, que foi bem simples e rápida. Que foi fazer os quadradinhos. Eita, estou comendo muito tempo. Cheguei a ser rápido, foi mal. Não. Foi uma demonstração aqui da soma dos números, né? Assim, dos N números naturais. Que gera a fórmula I, que multiplica N mais 1 por 2. Todos esses projetos vão estar aqui, que é a minha página do Scratch, que o nome é Shaolin, que é um apelido de criança que eu não gostava, mas que com o tempo eu meio que me apeguei e agora eu uso. Então assim, quem quiser escanear tem todos os projetos que eu fiz e uns que eu remixei. Alguém quer escanear? Antigamente era. Tomate podre, É porque ele vai dizer, ele não viu o nome do meu e-mail. Complementa a chave matador de porco? Não. Então aqui uma pausa dramática, né? Se alguém quiser tirar uma dúvida sobre o software ou sobre algum projeto que eu fiz, é a hora. Se ninguém quiser, então agora eu vou passar aqui a voz pro meu amigo, né? Tem quanto tempo, professor? Fique tranquilo, o resto eu desenrolo. Vamos lá, GeoGebra, demonstrações visuais no ensino da matemática. Eu estava pensando sobre essa abordagem quando eu estava vindo para cá. Como eu explicaria o que é uma demonstração visual? E eu comecei a ver o professor Anderson, o professor Lucas, João falando aqui na frente. E eu observava o quê? A gente usa a demonstração visual o tempo todo. Uma ideia intuitiva do que é a demonstração visual, a gente está usando, obviamente, recursos visuais para explicar alguma coisa. Então, quando eu vou gesticular o pensamento que eu tenho, eu uso analogia com sinais. Da mesma forma, se eu for fazer analogia de tomar água, eu faço o símbolo de beber. Então, a gente usa as demonstrações visuais para exprimir algo que a gente já sabe, algum conhecimento. É a mesma coisa da gente quando está dando aula, é corriqueiro de todo professor gesticular bastante. Até porque a gente não dá aula aparecendo uma porta, parado, explicando. Até para facilitar a vida dos nossos alunos, a gente gesticula bastante para que fique claro aquilo que a gente está querendo passar como mensagem. Sem não fazer muito mexão, mas quem sou eu, né? Sou, obviamente, João Luiz, como já bem me apresentei no começo. Sou um sanguíneo nato que ama fazer piadas, trocadilhos e é bem enérgico. Atualmente estou como professor olímpico do Colégio Evo, no bairro do Cristo. Lá eu só estou trabalhando com turmas de Olimpíadas. Sou licenciado em matemática pelo IFPB, Campus João Pessoa. E atualmente estou matriculado no curso de especialização no ensino em Ciências 10. Fiz minha matrícula hoje de manhã, lá no IF de Natal. Nova missão na carreira acadêmica. Deixa eu fazer uma pergunta que eu espero que seja assim. O diploma você já recebeu? Já, o diploma já. Já faz acho que um mês já que eu estou com ele na mão. Foi rápido. E bem, para falar das demonstrações visuais, elas foram feitas diretamente no GeoGebra. E o que tem sobre o GeoGebra? Obviamente, acredito que vocês já manusearam, mas eu trouxe alguns fatos interessantes sobre ele que eu não sabia, que ele foi criado em 2001 por Marcus Rohenwalter, que foi uma tese de doutorado dele.
Isso eu fiquei abismado, porque eu pensei que não tinha sido criado necessariamente através de uma produção acadêmica. Eu pensei que tinha sido criado talvez somente com o intuitivo de ensino e tudo mais, mas deixa que ele foi criado pela tese de doutorado dele. E ele foi criado justamente com finalidade acadêmica, que era para facilitar o ensino de geometria, o ensino de álgebra. Só que a ideia dele foi tão bacana e tão inovadora que houveram corriqueiras atualizações, visando melhorar o software e tornar assim um programa mais viável para o ensino. Ele, obviamente, é um software de matemática dinâmica, que, como vocês bem já sabem, a gente trabalha geometria, usa recursos geométricos, recursos algébricos. E bem, por que utilizar o GeoGebra? Por que ele é interessante para mim? Primeiro, planejar as aulas. Nós que não temos tanta habilidade no manuseio do quadro para desenhos, principalmente de figuras geométricas, ele quebra um galho muito grande. Ele também é uma forma de facilitar o ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Ele facilita a compreensão de problemas matemáticos e dá para a gente trabalhar na criação de demonstrações visuais, que é o que eu vim trazer para vocês. Mas tá, se eu estou falando sobre demonstrações visuais, primeiro eu tenho que saber o que seria uma demonstração. O que é provar matematicamente, o que é demonstrar? Demonstrar matematicamente significa apresentar uma prova ou justificativa rigorosa de uma proposição ou teorema usando ferramentas e regras matemáticas, sejam axiomas, definições, resultados lógicos e também usando raciocínio lógico estruturado. Por exemplo, eu estava dando, antes de entrar à escola que eu estou trabalhando, entrar de férias, eu estava dando um exemplo que o menino não se lembrava da fórmula de PA. Eu fui lembrar lá do que o sábio Gauss uma vez ensinou num problema de matemática que, segundo as más línguas, né, a professora de matemática dele perguntou como é que ele somaria de 1 a 100, né? E ele foi lá, mostrou que pegava o primeiro termo, somava com o último, multiplicava pela quantidade de termos e dividia por 2, que era para encontrar os pares. Então ele fez o quê? Usou raciocínio lógico dedutivo para provar uma verdade, que foi depois essa fórmula dele. Então, é uma forma da gente demonstrar. Sendo que, muitas vezes, vocês mesmo, ao longo da graduação, se deparam com aquele infame problema. Professor, o senhor está colocando esse teorema aqui. Eu não estou entendendo o que é que ele significa. Professor, o que é esse teorema de Pitágoras que o senhor está me mostrando? O que é que ele significa? Como é que eu provo ele? Como é que eu sei que isso é verdade? Então, as demonstrações visuais, ele é um tema, inclusive, recente, que ele surge com essa finalidade. Segundo Alcina e Nelson, demonstrações visuais ou provas sem palavras são imagens ou esquemas que auxiliam a entender por que uma afirmação matemática específica pode ser verdadeira e a perceber como começar a provar que tal afirmação é válida. Ou seja, qual é a ideia da demonstração visual? É facilitar a compreensão de uma demonstração algébrica, que a gente faz manualmente. Então, muitas vezes ela não é substituível da própria demonstração, mas ela visa facilitar a compreensão, ou até trazer a visão por trás da criação, daquela demonstração, que às vezes a gente não tem. A gente está tão acostumado a fazer algebricamente que a gente se esquece. Por exemplo, como uma das questões que eu vou trazer, que a fórmula da soma de um APG, ela pode ter uma interpretação geométrica, que às vezes a gente esquece. Inclusive, eu deixei aqui escaneado todas essas demonstrações. Eu acho importante frisar que eu fiz em um projeto, quando eu estava ainda na graduação, com o professor Manuel Wallace. Ele tinha passado num edital aqui do Interconecta e ele tinha feito um projeto sobre demonstrações visuais. E ao longo das semanas, meu objetivo com essas demonstrações era visualizar as demonstrações algébricas e tentar transformar elas em demonstrações visuais no GeoGebra. Algumas, inclusive, tinha um colega dele que tinha feito a dissertação dele de mestrado no Profimat sobre demonstrações visuais. Aí algumas, meu papel era, eu via a demonstração estática e eu tinha que transformar ela em uma demonstração visual, dinâmica. E outras eu fui pesquisando na internet. Por exemplo, tinha um vídeo lá, que foi um infame vídeo que eu sempre mostrava ao Wallace, que era, eu acho que 15 demonstrações do Teorema de Pitágoras. E tinha diferentes manuseios sobre como demonstrar através de áreas. A minha missão era sempre tentar transformar aquilo que eu via no vídeo em uma animação no GeoGebra.
Então tem esse primeiro, a soma dos ângulos internos. Abre aí, João. Pode apertar para... Então aqui, como a gente bem... Eita, abriu do Teorema de Pitágoras. Abriu do Teorema de Pitágoras. Acho que eu coloquei errado. Esse aqui era o da soma dos ângulos internos. Como a gente bem sabe, né? A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. E qual foi a ideia? Esse aqui, inclusive, eu tirei justamente das aulas de laboratório da professora Yara, que eu me lembrei que ela tinha feito a gente recortar os ângulos e anexar para formar um ângulo raso. Aí eu lembrei, eu acho que dá para fazer isso no GeoGebra. Sim. Aí lembrei que dava para tentar aplicar isso no GeoGebra. Inclusive eu tive um pouco de trabalho, óbvio que não daria tempo de mostrar a vocês as funções que eu projetei, mas, por exemplo, eu tive que criar um arco aqui para vai transladando o controle deslizante, porque aqui eu uso justamente conceitos matemáticos. Para transladar as figuras, eu uso vetores. E é através dos vetores que eu vou transladando as figuras geométricas. Que, inclusive, eu tive que criar esses pedaços de circunferência, eu tive que criar através da função, se eu não me engano, dos arcos. Então, uma forma, digamos assim, virtual da gente mostrar para os nossos alunos que a soma dos ângulos internos, o porquê ela é 180, que é justamente um ângulo raso. Pode passar, João. Eita, peraí. Como eu disse, tem a da soma de uma PG. Mostra que o tempo está curto. Por exemplo, essa daqui foi uma sugestão do professor Wallace, que era justamente a gente provar através de um conceito geométrico. A gente começa dividindo a figura e a cada divisão ele vai mostrando as áreas correspondentes. Aí, óbvio, a ideia é que o aluno tente compreender que isso aqui é uma soma de uma PG, só que a gente pensou, tá, e se o aluno não entender? Aí a gente criou lá em cima, no canto superior esquerdo, tem o botão que a gente traz uma leve explicação caso o aluno não conseguisse compreender, que a gente vai dizer que vai tomar uma PG de razão meio e com isso a gente vai mostrar que ele está somando as áreas, a gente vai ter uma soma de uma PG de razão meio. Aí bem interessante, uma forma geométrica de você ver e fugir às vezes, principalmente porque a fórmula de PG é até difícil de ser memorizada. Uma que eu achei bem interessante, por exemplo, que eu não sabia, é uma solução geométrica de uma equação de segundo grau. Para solucionar a equação x² mais 26x igual a 27, tem como a gente fazer uma solução geométrica, que é através de pegar um quadrado de lado x, e a área, obviamente, x², e um retângulo de lado x e 26. Espera aí, João, volta para o segundo. Isso volta. Aí o primeiro passo era dividir em dois retângulos de mesma área, 13x. Aí aqui eu tive que criar somente um botão que não tinha como fazer isso de forma automática, que era para rotacionar. Pode deslizar, João. Que isso aqui é só mecânica do movimento, porque o objetivo é deixar esse retângulo abaixo desse quadrado aqui. Pode passar o terceiro passo, João. Tanto que algumas demonstrações a gente, inclusive, foi pensando de deixar como nessa ideia do passo a passo, para tentar, inclusive, facilitar o aluno de compreender. E aqui surgiu até o conceito que, por exemplo, eu não sabia, na época que o Wallace me disse, que é a história do completar quadrado que a gente faz numa equação, ele surge justamente disso. Porque quando você faz essa manipulação, sobra justamente o espaço de um quadrado aqui embaixo, que você exatamente completa com 1. E com isso a gente mostra a solução de uma equação de segundo grau. E por fim tem o último, que eu acho bem bacana, só que ele deu bastante trabalho para construir, porque eu tive que pensar muito como fazer as translações, que é demonstração do Teorema de Pitágoras através de áreas. Primeiro passo era transladar o triângulo retângulo daqui para esse quadrado. Cada quadrado aqui foi construído com área equivalente ao lado ao quadrado, né? Então foi construído um quadrado de lado B, um quadrado de lado A e um quadrado de lado C. Com isso a gente pega o triângulo retângulo que transladou para cima do quadrado, que ele tem a mesma hipotenusa do lado, e replicou ele 4 vezes. Com isso a gente faz as divisões dos segmentos
e manipula as áreas para dizer que a área daquele quadrado, que era equivalente a C quadrado, ele corresponde justamente a A quadrado mais B quadrado. Isso aqui é mais, como eu disse, é uma ideia, você pode observar e justamente tentar replicar, porque isso tanto serve para a gente, enquanto estudante, ter facilidade em entender porque tal tema é demonstrado e dito daquela forma, como se deu a construção original dele, mas também serve para quando vocês estiverem, por exemplo, participando em projetos que envolvam ensino e aprendizagem ou dentro de uma sala de aula, vocês também usarem isso a seu favor com seus alunos. Bem, aqui estão as referências da apresentação e... Deixa eu só, assim, acho que é para o segundo slide. Volta para ele, só para... Por que usar o GeoGebra? Ah, Isso aqui? Planejar aulas, facilitar a compreensão, criação de demonstração. Agora tem uma coisa que você não falou, que é o que tem a ver com o laboratório. Você apontou, tem todo tipo de laboratório, que é o quê? Valeu, Matheus. O próprio aluno descobrir, fazer as descobertas a partir do GeoGebra. Né? Ele manipular, eu acho que aí faltou isso. Uhum. É porque isso aí você está dizendo assim, o que é que o GeoGebra pode contribuir para o professor desenvolver a sua aula. Você aí colocou como uma estratégia para o professor, mas faltou o lado do aluno. Né? Porque se ele faz usar o GeoGebra lá, aquela atividade assim bem, que acho que todo mundo passou por aí. Pegar a função afim, fx igual a x mais b, aí vamos manipular agora A e B e ver o que é que acontece cada um. Então, o que é que é a taxa de crescimento? Ver o comportamento da função. Então, é você mesmo manipular para você criar o conhecimento. Ou para você fazer demonstração. Aí faltou aí. Uhum. Não esqueça isso. Que é o conceito do laboratório de matemática. Muito obrigado a todo mundo. E é isso.